Muito bem, e a gente vai falar agora, Rodrigo, sobre a FUNAI, que está sendo acusada de negligência por colocar em risco indígenas isolados recém-identificados. A gente vai falar sobre esse assunto com o Gilderlan Rodrigues, ele que é coordenador do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Regional Maranhão. Olá, Gilderlan, bom dia, seja bem-vindo. Oi, bom dia. Obrigado pelo convite, né? Acho que é extremamente importante também a gente dar visibilidade a essa situação que acontece com os povos indígenas não contatados, né? Os povos livres, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Exato. Estamos à disposição. Ok, Gilderlan, bom, vamos lá. Os indígenas recém-identificados, eles vivem fora dos limites de terras indígenas no município de Lábrea, no sul do Amazonas. Foi divulgada uma nota assinada pelo Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados, sem coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. O documento tem como título Negligência e Risco de Genocídio, a política da nova FUNAI voltada aos povos isolados. Eu gostaria, Gilderlan, que você falasse sobre esses povos agora, esses indígenas, né, que foram recém-identificados, a situação deles realmente aqui, como diz a nota, é uma ameaça de genocídio que está acontecendo? Oh, de fato, né? A nota da OPI, ela é muito objetiva, né? E traz esses elementos assim que para nós são preocupantes, né? Nesse momento com esses povos, né, que agora, né, recém-contatados, pelo risco de genocídio, porque os povos que têm contato, ou seja, a gente sabe que passam por um processo totalmente delicado, né, que podem haver, né, contaminação por doenças e tudo, e o povo que pode, né, chegar a perder membro do grupo, ou, dependendo se, né, todo o grupo. Então é um momento que assim, a gente teme muito por isso, né? E em relação a essa política de contato, né? Porque a política de contato ela deveria ser a última, né? A última da política a ser implementada, né? É o último princípio que deve ser implementado é o contato. Nós defendemos o não contato, né? Lógico, se identifica um povo que ele está fora de uma área que ela não é demarcada, né? Registrada. Então, o que a gente cobra é que essa área ela seja interditada para que o povo continue vivendo ali no seu território, né? Porque os povos viveram a vida inteira, né? Ali. Então, agora, no dado momento, eles é obrigado a deixar esse território e vir para uma aldeia, às vezes com outros povos, ter contato com outros povos. Então, isso é de uma violência muito grande, né? Muito grande para esses povos que viveram a vida inteira livres dentro do seu território. Então, o ideal é que a FUNAI fizesse isso, né? Criasse uma área de interdição para esses povos continuar vivendo. Agora, a gente sabe bem, né, como que é a postura da FUNAI nesses últimos tempos, né? A FUNAI, por exemplo, nós tivemos agora, foi feita uma campanha gigantesca, né, com esforços, inclusive, do próprio Ministério Público, acionando judicialmente a FUNAI para poder editar novamente a portaria das terras indígenas, né, por exemplo, na terra indígena Itaúna e Itatá, que é uma das terras indígenas mais desmatadas no Brasil, né, que está no estado do Pará, né, e tem a presença de povos livres dentro da sua área. Então a FUNAI, depois de assim, a ser acionada judicialmente, foi que publicou a portaria de interdição novamente da área, né, por 6 meses apenas, né? 6 meses apenas, em 6 meses você não tem condições de garantir a vida desses indígenas por 6 meses. Então a gente percebe muito essa mudança totalmente na política da FUNAI, hoje em relação à proteção desses territórios que têm os povos isolados, inclusive também aqueles que estão demarcados, e esses territórios que não estão demarcados, né, que por sua vez deveria ter área restrita para poder esses povos continuar vivendo ali dentro daquele território e possivelmente no futuro pensar num processo de demarcação dessa área para que esse povo continuasse vivendo ali sem ter que sair do seu ambiente, né, do seu ambiente natural e ir para um outro ambiente que a história já tem nos mostrado que acaba
a gente perdendo pessoas, perdendo vidas nesse processo de contato, né? Exato. Gilderlan, no momento de pandemia, né, a gente sabe que, enfim, esses indígenas, né, que estão isolados, eles têm um sistema imunológico também bastante vulnerável. É uma preocupação também em relação, fora o desmatamento, fora grileiros e ainda a exploração, né, de minérios, existe essa pandemia e é muito preocupante, fora a Covid, a gripe. Enfim, essa questão também da saúde, né, desses indígenas também é uma questão bastante preocupante, né? Exato, bastante, porque aqui, por exemplo, no Maranhão, nós tivemos casos, por exemplo, de 2 e 3 indígenas, né, que foram contatados, né, do povo Auá, e que, por sua vez, ficaram um tempo muito grande hospitalizados para poder né, tomarem todas as vacinas e poderem se recuperar. Né, quase chegavam a óbito, né, exatamente por conta disso, que o sistema imunológico é diferente, né, é diferente e precisa não estar preparado para enfrentar essas mesmas doenças que nós enfrentamos. E aí você ressalta bem, nesse momento a preocupação é muito maior, exatamente por quê? Porque nós estamos num processo de pandemia, né? A gente sabe que dentro dos territórios indígenas tem, né, há casos ainda de Covid, não está totalmente superado, né? E, portanto, pode vir, esses povos podem vir pegar né, a Covid-19 e falecer. Sem contar também que temos aí nesse processo, né, H3N2, que também é uma preocupação, porque os sintomas aí são muito fortes e que acabam, né, também sendo vitais, né? Assim, eles é uma ameaça muito grande para esses povos nesse sentido. Lógico, nós temos essa ameaça dos madeireiros, das estradas, enfim, mas de fato temos esse outro elemento que são as doenças, né? Que esses povos, o seu organismo não está preparado para enfrentar. E demora, a gente sabe que demora um tempo até o organismo estar né, as pessoas serem imunizadas e tudo, e o organismo poder responder. Nesse tempo, a gente já viu aqui que pode acontecer de perdermos vidas. E aí, nesse sentido, que a gente, por isso mesmo, que nós, tanto do Conselho Indígena Missionário, né, da equipe de apoio a povos livres, nos somamos a outros aliados, né, outros parceiros, nesse sentido da luta para proteger esses indígenas. Por isso mesmo que a gente diz que a área tem que ser protegida exatamente para não acontecer isso, né? Os povos não terem a seu acesso, digamos assim, sair do seu ambiente e ir para um ambiente, né, que eles possam vir ser contaminados. E outro caso, a gente tem ainda a CESAI, né, que muitos dos seus profissionais não estão preparados, né, não estão preparados para poder cuidar, né, trabalhar no aspecto da saúde desses indígenas. Às vezes também o espaço que eles são levados para, né, muitas vezes fora da cidade, então também não está preparado para recebê-los, porque o modo de vida que eles têm no seu território é totalmente diferente do que você chegar na cidade, né, e vai ser um impacto muito forte em todos os aspectos, né, social, cultural, né, de alimentação, né, então tudo isso muda, e esses povos, muitos povos, a gente acaba adquirindo essas doenças e às vezes não resistindo, e infelizmente acaba se perder. Então, o ideal mesmo era que a FUNAI pudesse fazer a demarcação, a restrição, primeiramente, dessas áreas, e pudesse fazer a demarcação. Agora, a gente sabe que nesses últimos tempos a FUNAI tem trabalhado muito mais a favor dos empreendimentos, né, para que se instale, e por isso, né, é muito mais fácil você pegar um grupo de indígenas, retirar do local e favorecer o empreendimento do que você, né, dizer assim, proteger aquela área. Isso é dado, né? Isso na nossa história no Brasil a gente já viu acontecer em vários lugares. Muitos povos foram retirados dos seus territórios para poder passar as estradas, né, ser construídos portos, né, as usinas de hidrelétrica, enfim, tudo isso em nome do empreendimento. Então, os povos que ali estão, muitas das vezes, são retirados e encaminhados para outros povos. Aqueles ainda que resistem ali, muitas das vezes, são negadas a sua existência para poder licenciar aquele empreendimento. E nesse caso, né, no caso lá do Lábrea, né, nós também estamos avaliando que seja a mesma coisa. Né? Esses povos sempre estiveram ali,
Pode ser que, quer dizer, a gente sabe que tem um processo da construção de estrada na região, né? A gente tem claramente isso, e o que se parece que a prática vai ser a mesma, né? De retirar o povo para poder favorecer o empreendimento, ao invés de demarcar o território para que eles possam continuar vivendo dentro do seu território. Exato. Falando em exploração, tem um dado que a gente leu agora, recentemente, né, Gidelan, o aumento de autorizações para a exploração do nióbio na Amazônia. Esse aumento no governo Bolsonaro foi de 156%, e entre 2019 e 2021, o aumento chegou a 611% em relação a essas autorizações. Enfim, existe aí uma boiada passando de uma forma completamente violenta sobre os povos indígenas, não é isso? Não, completamente, né? Você hoje, dentro do atual governo, né, nessa administração, você não tem mais publicação de portarias para criar, né, grupos de trabalho para identificar e delimitar terras indígenas, você não está vendo, e os que tem estão totalmente parados, né? Não conseguem avançar nisso, né? O que tem avançado, de fato, são essas licenças, né, para poder avançar os grandes projetos, né? Seja a mineração, seja projetos de infraestrutura. Isso tem avançado e a FUNAI tem dado essas licenças, né, de forma, assim, dentro desse governo, de forma muito, muito acelerada, né? Muito acelerada, porque a ideia mesmo é de fazer o desenvolvimento, eu coloco esse desenvolvimento entre aspas, mas esse desenvolvimento vem à custa, né, da vida dos povos que estão envolvidos com seus territórios, que tem que sair para poder dar espaço à mineração. Nesse atual governo, você tem, além da liberação, né, para exploração de nióbio, você tem hoje os conflitos que aumentaram com a questão do garimpo, né, nas terras indígenas, e aí haja vista a terra indígena Yanomami, né, em Roraima, os conflitos que tem dado lá com a questão dos garimpeiros, né, da área, a terra indígena Munduruku, né, aqui no Pará, que também tem dado bastante conflitos com os Mundurucus. Aqui no Maranhão, a gente tem a situação de vários pedidos de exploração, inclusive pela a empresa Vale, de exploração de minérios próximo às terras indígenas, né, muito mais próximo. Isso não quer dizer, mas não está dentro da terra indígena. Mas o fato de estar próximo, o impacto social vai ser direto numa terra indígena. Não tem como você dizer que não vai acontecer esse impacto, porque vai acontecer. E são terras indígenas que têm a presença de povos livres, de povos não contratados, povos isolados, né? E muitas licenças hoje estão sendo pedidas e estão sendo liberadas, né, pelo atual governo em cima desses territórios, né? Haja visto que o governo já anunciou que quer liberar a mineração em terras indígenas. Então, esse é o pensamento do atual governo. E a gente vê que tudo isso está passando, né? Quer dizer, em alguns casos a gente consegue intervir com a ajuda do judiciário, né, do Ministério Público, do judiciário, que a gente está barrando. E conseguimos, por exemplo, agora, acionamos o Ministério Público no Amazonas, né, para poder o Ministério Público acompanhar esse processo dos indígenas, né, lá agora na região de Lábrea, porque nós ficamos muito preocupados com toda essa situação, né, deles e esse contrato que pode vir a acontecer, e esse povo cada vez mais pode ser dizimado. Então a gente acionou o Ministério Público, pedindo ao Ministério Público para que o Ministério Público acompanhe, né, e oriente esse processo, para a gente não ver acontecer como aconteceu com outros povos no Brasil, né, que a gente tem a experiência que muitos acabaram morrendo, né, outros, o povo inteiro foram dizimados, né, num processo de genocídio muito forte. E é isso que a gente não quer nesse momento também com esse povo, né? Na sua opinião, a FUNAI está cometendo um crime ao deixar aí esses povos isolados, com esses riscos todos, Juderlan? É possível, né, que a gente possa dizer aí que a FUNAI é criminosa? É criminosa porque a partir do momento que você sabe que aquele povo né, que é um povo indígena, que não contratado, né, um povo livre, e sabe dos riscos de vida que eles estão correndo, você não atua para defender esses povos, você é conivente. Então você é criminoso tanto quanto aquele que está lá invadindo o território daquele povo, né? E a FUNAI, nesse sentido,
também é conivente, ela comete o crime, né? Porque ela sabe da ameaça, ela sabe do que está acontecendo e, portanto, não tem se esforçado para resolver o problema, né? Então, essa situação ali, a gente acusa, inclusive, mesmo, por isso mesmo que acionamos o Ministério Público para poder o Ministério Público acompanhar exatamente, tendo essa clareza de que a FUNAI não iria atuar para coibir as invasões e as ameaças que esses indígenas estão sofrendo ali. Então, é muito... Quando você faz isso, você é conivente, você é criminoso, tanto quanto aquele que está invadindo, porque você tem consciência do que você está falando e sabe que aquele povo não falam português, eles não vão vir, né, até a FUNAI para denunciar. Então, essa era uma obrigação da FUNAI, porque está nos seus princípios a defesa da vida dos povos indígenas, a defesa dos direitos dos povos indígenas. E quando você deixa de fazer isso, você está cometendo um crime, né? Então, um crime porque você tem um povo que está sob ameaças e que pode ser dizimado a qualquer momento, como aconteceu com outros povos. E falando, a gente ouviu aí, parece que é o seu filho que chamou, né, papai, aí a gente fazendo aqui ao vivo, que gostoso, gostoso ouvir, viu, criança aqui no ar ao vivo. E me diga uma coisa, Juderlan, falando desse crime, né, cometido pela FUNAI, a gente sabe que existe aí também um esquema, né, o que parece com o senador bolsonarista Zequinho Marinho, né, do PSC do Pará, justamente para a abertura da terra indígena Ituna-Itatá, que você já mencionou aqui no início da entrevista. Enfim, a participação aí de parlamentares também nesse esquema, parlamentares que deveriam também preservar, não é isso? As terras indígenas, os indígenas isolados. Como é que você vê aí essa participação de políticos, né, ligados ao Bolsonaro nesse esquema? A gente olha isso com muita preocupação, né? Você tem políticos que, né, assumem o dever de defender o povo, né, e a vida do povo, né? De legislar para o povo, né? Aí você tem um povo indígena, né, que depende unicamente daquele território, né, para viver, e aí você vê os políticos desrespeitando esse direito que é garantido na Constituição desse povo, né? O caso de Itaúna e Itatá, né? Quer dizer, por que se quer se demarcar Itaúna e Itatá? É para poder garantir esse povo a continuar vivendo, né? Continuar vivendo, porque, lógico, a gente sabe, os povos indígenas, dentro do aspecto social, como que ele, com o seu modo de vida, né, a sua organização social, como que eles vão viver dentro da nossa sociedade? Não teria como. Então, eles precisam dos seus territórios, para continuar exercendo suas práticas culturais, para continuar tendo a sua organização social, né? E, enfim, ali constitui o seu bem viver. Se no caso não acontece isso, os povos vão ficar totalmente alheios digamos assim, vão ficar vulneráveis, sendo colocados em situação de vulnerabilidade diante de tudo que a nossa sociedade apresenta. Então, quando o Juderlan, só para a gente... Desculpa. Né? Só para fechar. E aí, quando você vê os políticos que deveriam contribuir para que fosse a proteção desses territórios, é que jogam contra os direitos dos povos, né? Então, eles estão indo contra o seu próprio papel, aquilo que ele assume, inclusive quando vai assumir o cargo de defender os direitos dos povos, defender a vida dos povos. Juderlan, falando em políticos, como é que você vê o papel dos governadores desses estados onde estão esses indígenas que estão correndo risco maior, né? No caso aí dos povos que estão isolados. Como é que você vê o papel desses governadores? Então, os governadores nesses estados também deveriam estar preocupados com esses povos, por duas situações. Quer dizer, proteger a vida, acima de tudo, que é um direito dos povos terem o direito à vida, né? E também ao território, porque se esses povos ficam no seu território, é lógico que você vai ter um território que vai ficar preservado, né? É um território que vai assim, contribuir para o Estado. Mas o território indígena não contribui financeiramente? Lógico que não, né? Essa não é a lógica, né? Não é a mercantilização da terra, essa não é o princípio que os povos indígenas têm, mas em preservação em termos da natureza, da fauna, da flora, né? Que a gente está cada vez mais vendo que está sendo totalmente, né, destruído,
não se tem um território indígena, o ganho para o Estado é muito grande no sentido de você ter animais, né? Você ter uma vida na floresta que vai ser protegida. Então, os governos dos estados deveriam prezar por essa proteção. Infelizmente, a gente tem visto, né, que o papel dos governos do estado tem sido diferente, né? O processo é de liberação de obras para poder, digamos assim, poder se desenvolver nesse sentido, mas aí esse desenvolvimento que esses governadores, né, tanto trazem, né, que nem o governador aqui do Maranhão, chegou a dizer que ia dar um choque de capitalismo na população maranhense. Quer dizer, tu tem um choque de capitalismo, né, à custa da vida de muitos povos, à custa da dizimação de povos, à custa da retirada de trabalhadores e trabalhadoras dos seus territórios. Então, não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho que a gente busca. Então, muitos governadores estão também nessa mesma lógica, né? Pensando implementar os seus projetos, mercantilizando a terra, enquanto outros povos disseram que não. Estão mostrando para a gente que esse não é o caminho a gente tem que preservar, e é isso que vai nos garantir a vida no futuro, porque está aí, né, esses povos vivendo até hoje, mais de 500 anos, continuaram vivendo dentro do seu território, numa perfeita harmonia, né, ser humano com natureza, natureza com ser humano, né? Então, eles estão nos mostrando todos os dias qual é o caminho que nós devemos seguir, e esse caminho que os governadores nos estados estão tendo não é o caminho, não é liberar a obra, não é destruir território, não é isso, porque isso não vai trazer vida, pelo contrário, isso vai nos trazer a morte. E os povos indígenas na região de Lavras nos mostraram isso, que é possível viver. Olha, é inimaginável, né, na cabeça da gente, tu ter um povo há mais de 500 anos vivendo numa floresta, e daquilo que ela oferece a eles, né? Olha que bonito isso, você pensa do ponto de vista, né, do respeito do ser humano com a natureza. Esses são mais de 500 anos. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, é isso os governadores têm. E a gente tem aqui conversado sobre isso, de cobrar dos governos dos estados que não implementem essas políticas, que respeitem também esses povos que estão dizendo a todo dia, não, a gente quer viver dessa forma, continuar vivendo dessa forma. A forma como vocês estão vivendo não é aquilo que a gente quer. Como diz bem, como demonstra bem o Zauá também aqui não contratados da terra indígena Araribóia, né? Quando eles se recusam a ir para as aldeias, eles preferem ficar na floresta, porque eles não querem, e não querem o contato. Eles já demonstraram aqui várias vezes que não querem contato, querem ficar vivendo da forma como eles vivem há mais de 500 anos. Então, esse desejo tem que ser respeitado, os governos dos estados têm que respeitar esses desejos desses povos, né? Inclusive, gestar junto ao governo federal, junto à FUNAI, para que demarque esse território para poder garantir a esses povos essa vida que eles estão nos mostrando que querem continuar vivendo. Não é aquilo que nós pensamos, né, para esses povos que a gente quer que tem que ser executado. Não é isso, a gente tem que ouvir, né, fazer a leitura do que eles estão querendo para a gente poder contribuir. E eu acho que aí o dever do Estado, né, dizer, mas a questão indígena não compete ao governador do Estado. Compete, porque eles têm o direito de zelar também, né, pelos bens da União. E uma terra indígena, quando você demarca, é um bem da União. Então, os governos do Estado têm o direito de zelar por aquele bem também, né? Não é só do governo federal, a responsabilidade do governo do Estado também. E é por isso que a gente cobra e quer que o governo do Estado, no caso do Estado do Amazonas, possa interferir, gestar junto à FUNAI para que haja proteção e esses povos possam, né, ter a sua vida garantida, né, ter o seu direito de viver garantido. Gilderlan, a gente agradece aqui a sua participação, um forte abraço para você e uma boa semana, viu? E até a próxima. Forte abraço, Marilu, estamos à disposição, né? Até a próxima, obrigado pelo espaço, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que cada vez mais a gente precisa falar, né? Ser falado, que são a decisão desses povos em viver da forma como estão vivendo, e portanto tem que ser respeitado a sua vida, a sua opção, bem como seus territórios. Então é muito importante, acho, trazer esse espaço, vocês abrirem esse espaço para a gente falar desses povos e da forma como eles querem continuar vivendo. A gente que agradece bastante também o espaço de vocês. Ok, espaço esse que, se alguém quiser contribuir, participar para o crescimento, para o fortalecimento do nosso projeto,
pode colocar aí o celular, né, próximo ao QR Code. A gente vai, em breve, né, ter também no streaming, enfim, vai ter a TVT, a Rádio Brasil Atual vai poder ser ouvida e vista no Brasil inteiro. Então, se você quiser contribuir, está aí o QR Code. E muito obrigada novamente, Gilderlan, e obrigada aí pelo seu apoio também, você que é um grande parceiro nosso, viu? Forte abraço. Forte abraço. Nós falamos aqui com o Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário CIMI Regional Maranhão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.